Pois é, amigos, caiu, simplesmente desligou sozinho. Então, estamos iniciando novamente aqui, tá bom? Deixa eu me sintonizar, puxar o vídeo aqui, para o notebook, para acompanhar vocês. Vocês perdoem, mas simplesmente desligou desligadamente sozinho. Deu um clique, sublimou-se a imagem, sublimou-se a conexão. Então, vamos lá, vendo então que aqui nós vamos fazendo. Vamos lá, dá um minutinho. Bem no início do nosso evangelho, Mas que coisa, Muito bem, então retornamos uma nova transmissão porque simplesmente caiu, desligou, sem cerimônia, sem pedir licença, sem nada, coisa da tecnologia, Então vamos ver o Evangelho, vamos começar novamente porque estava vendo no comecinho a parábola do bom samaritano. Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar que estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse-lhe Jesus, e fazei o mesmo. Este é o Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 10. E o Evangelho aqui nos fala sobre essa passagem bíblica. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. O orgulho e o egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade.
coloca claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em outras muitas coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens, como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e a da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade? Observou mais ou menos tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assistis, vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e a que crê do outro modo? Não, porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Pois é, amigos, esse trecho que a gente acabou de ver do Evangelho, ele é muito conhecido, muito conhecido. E a gente percebe no final da colocação dali, que o Evangelho nos faz, o comentário sobre a parábola do bom samaritano, que ele diz que Jesus colocou o samaritano acima dos ortodoxos ou dos judeus que ali estavam. E por quê? Porque, naquela época, como ainda hoje os samaritanos e os poucos que ainda existem, eles eram dissidentes de Israel, dos judeus, porque eram judeus, mas seguiam apenas os livros, as orientações de Moisés, né? Que tinha aparecido há 1000 e tantos anos atrás daquela época. E não aceitavam tudo que iam colocando depois, orientações, leis, etc, etc, etc. E por isso eles eram considerados hereges. Os judeus, eles guerreavam entre eles, era uma coisa medonha. E mesmo para culminar com tudo isso, como os judeus eram obrigados a ir a Jerusalém, né, pelo menos uma vez na vida, eles construíram na Samaria um templo, então eles nem iam para Jerusalém. Quer dizer, foi o creme, né, vamos dizer assim, que brindaram os judeus dentro dessa separação. E ali, na parábola dos samaritanos, é colocado então aquele homem que estava passando, os ladrões vieram, roubaram, bateram, jogaram no chão, ficou quase morto. E na sequência veio um judeu, veio um sacerdote, né? Olhou, viu, passou do lado. E veio um levita, e o levita era um assessor do sacerdote durante a missa, durante a celebração judaica, ele assessorava, né? Também olhou, passou do lado. E veio o samaritano, herege, segundo os judeus, né? E ali cuidou.
Ou seja, foi claro, obviamente de propósito, toda essa colocação que Jesus fez, e uma indicação clara que não é porque é dessa, daquela ou daquela religião, seita, seja lá o que for, que é o dono da verdade e vai ser salvo de jeito nenhum. Porque são as atitudes que fazem a pessoa ser salva, como se diz, ou caminhar para o reino dos céus como objetivo, que a gente sempre vê. Mas são as atitudes exatamente para com os outros que vão refletir na sua condição de humilde, de caridoso, e que está ali habilitado, né, mais que os outros, podemos assim dizer, a caminhar rumo ao reino dos céus. Então não é porque se conhece toda a religião, todos os livros, que está salvo. É um conhecimento que, se não aplicado, é um conhecimento, vamos dizer, inútil para aquele processo que se diz de salvação. Porque ali a caridade é que precisa ser feita. Como no caso, passaram os judeus, o sacerdote, passou o levita, passou, olhou, saiu, mudou de calçada, como a gente usa, né, a expressão, e não quis nem saber. E o samaritano, herege para eles, né, foi lá, cuidou, levou para a hospedaria, pagou e deixou os cuidados do estalajadeiro e falou que o que passasse ainda na volta ele ressarciria. Né? Então, uma caridade absolutamente desinteressada. E se considerássemos, né, muito provavelmente, que quem foi ali agredido também era um judeu, né, porque era da Judéia, ali era a terra deles. Então, que entendamos muito bem essa parábola, né, e o que está ali implícito. Não é porque você é de tal ou tal igreja, religião, seja lá o que for, que a sua fé, né, te conduza a essa prática, que ela seja bem feita, mas que acima de tudo seja bem feita e seja sempre direcionada à caridade, que é aquilo que realmente nos salva. Como dizem, né, minha salvação, quero ir para o reino dos céus. Então, observe lá tudo aquilo que nosso mestre falou. E ele resume para nós o seguinte: ama o próximo como a si mesmo. Não há outro caminho para atingirmos a salvação. Também não adianta só ficar rezando para Deus, louvando a Deus, se aqui entre nós ele pratica coisas ruins. Né? Não é esse o objetivo e pelo qual Jesus aqui veio. Ele veio para esclarecer, esclareceu muito bem. Cabe a cada um de nós seguir, como disse, o bom caminho. Né? Pois é. Então vamos aqui dando boa noite, né? Nós já demos uma boa noite na outra, que cortou, a gente iniciou novamente, mas aqui, olha aqui, Alessandra Branco, Judélia Lima, o Eliseu Gasparini, né? Voltou, né, Eliseu? Também Leoni Pereira, vamos lá, o Edmar José Bueno também, o nosso querido Barros Maurício também retornando. Pois é, tem um tilt lá na primeira entrada, né, digamos assim, no primeiro encontro, que foi então fracionado em 2, desde que a internet não corte novamente. Então, amigos, agradecendo a vocês, então nós vimos aí, Joana de Ângeles vai entrar agora, porque acabamos de ver o Evangelho, acabamos de ver a parábola do bom samaritano. E Joana de Ângeles vem hoje e agora e vai falar sobre autoconfiança e autorrenovação. Vamos lá. O egoísmo é um remanescente cruel do primitivismo que predomina na natureza humana. Responsável por inumeráveis males, comanda os indivíduos que vilipendia, os grupos que entorpecem moralmente, as sociedades que submete ao seu jugo. Olha o que faz o egoísmo. Resultado dos impulsos animais, conduz a pesada carga do interesse imediatista em detrimento dos valores que enobrecem, quando partilhados com o grupo social. A meta do egoísta é o gozo pessoal, perturbador, insaciável, porque oculta a insegurança que se realiza através da posse, com o que pensa conquistar relevo
e destacar-se no grupo, nunca imaginando a ocorrência terrível da solidão e do desprezo que passa a receber, mesmo daqueles que o bajulam e o incensam. O egoísta é o exemplo típico da autonegação, do descaso que tem pelo seu eu profundo, por si mesmo, vitimando-se pelo alucinar das ansiedades insatisfeitas e pelo tormento de não conseguir ser amado. Imagina uma pessoa que é egoísta na sua essência e todos sabem que é egoísta. Deve ser uma convivência bastante difícil, bastante complicada, até pela própria natureza da pessoa. A autoconfiança produz uma atitude contrária às posses externas e um trabalho de autoconquista, que pode favorecer a realidade do que se é, sem preocupação com a aparência ou com a relevância social. Descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se entrega. Reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante quanto deprimente do não entusiasmo, que sempre leva a estados enfermiços. Identificando os valores que lhe são específicos, torna-se vulnerável à dor, sem se deixar vencer, à alegria, sem esquecer os deveres, e compreende que o processo da evolução é todo assinalado por vitórias como por derrotas, que passa a considerar como experiências que contribuirão para futuros acertos. Ocorre que o ser humano está destinado à conquista da sua realidade divina, não se podendo impedir essa fatalidade. Os transtornos de que se vê tomado são consequências das ações vivenciadas, que vão se depurando à medida que novos atos são realizados, ensejando conquistas novas e libertadoras. O ser humano é vida em expansão no rumo do infinito. Espírito imortal, momentaneamente cercado de sombras e envolto em tormentos de insatisfação, pode canalizar todas as energias decorrentes dos instintos básicos para os grandes voos da inteligência, superando os patamares mais primitivos da evolução, com os olhos voltados para a realidade transcendente. Emergindo do caos em cuja turbulência se agita, percebe a perenidade existente em tudo, não obstante as transformações incessantes, e toma parte emocionado no conjunto que pulsa e se engrandece diante dos seus olhos. Da reflexão mental à ação, tudo ocorre de maneira mais fácil, porquanto se instalam automaticamente nos mecanismos psíquicos. Daí, transferindo-se para os hábitos morais, as realizações físicas e sociais. É nesse momento que se desenvolvem o senso de beleza e graça, o anseio pela conquista do imaterial, a aspiração pelo nobre e pelo bom. As fronteiras existenciais se dilatam e o espírito voa com maior capacidade de conquistas transcendentais, de expressões abstratas que estão acima das formas e dos sentidos. Inato nas pessoas, esse sentido de graça, de beleza, de transcendência somente é descoberto após a autorrealização, quando são extraídos do âmago e se expandem nos sentimentos que se adornam de vida e de luz. Inexoravelmente, o ser humano avança na busca da sua afirmação ante a vida e todos aqueles que o cercam.
Joana de Ângeles falando para nós sobre autorrealização. Pois é. E ela fala, né, desde o começo do texto, das dificuldades que vamos enfrentar, das dificuldades que enfrentamos, mas as dificuldades principalmente quando nós nos deixamos levar pela materialidade. Das dificuldades quando a única coisa que nos importa é o mundo material, é ter, é ser, é poder, é aparecer, é ser o dono da mídia, é isso e aquilo, estar, como dizíamos nós na época do Roberto Carlos, na crista da onda, né? Mas essa é uma realidade assim efêmera, porque se luta tanto para se estar, né, com tudo, como se diz, que quando se está só, o que realmente tem? Né? Algo absolutamente irreal, algo que pode, no estalar de dedos, simplesmente desaparecer. E muitas vezes, dentro daquilo tudo que Joana já falou para nós, né, aquelas situações em que muitas vezes pessoas que têm dificuldade de se relacionar socialmente acabam, né, se mascarando, fazendo-se passar pelo que não é, e quando também está só, há dificuldade de ver que passou um dia todo fantasiando. E aqui Joana fala para nós que nós somos e devemos trabalhar para realmente valorizarmos a nossa essência e dentro da nossa essência ir aprendendo a cada dia novas coisas para que tudo aquilo que nós temos de melhor possa aflorar, né? Mesmo que não sejamos lá o bambambam, tenhamos, não sejamos aquilo tudo que tantas e tantas pessoas fazem e acontecem para assim aparecer, né? Ela diz que o ser humano é vida em expansão no rumo do infinito. Espírito imortal, momentaneamente cercado de sombras e envoltos em tormentos de insatisfação. É uma realidade, porque ainda estamos no caminho do aprendizado. Mas as orientações estão aí, né? Que ele diz aqui, ela também diz, emergindo do caos em cuja turbulência se agita, percebe a perenidade existente em tudo. Percebe que tudo se acaba aqui nesse mundo, a nossa visão, nossos sentidos, tudo vai se acabar. Por mais que tenhamos sido, aparecido, acontecido, feito, vai acabar de uma hora para outra. E quem vive absolutamente nesse meio querendo ser e acontecer, né, no momento em que não mais está, e nem pode muitas vezes estar, imaginem a frustração e tempo perdido, vamos dizer assim, né? Quando poderia estar sendo ele mesmo, talvez vivendo mais feliz. Enfim, são atitudes nossas, né? E Joana de Ângeles sempre é muito claro quando fala para nós tomarmos cuidado com tudo que é imaterial. Necessária a nossa vida, mas não é fundamental a nossa existência espiritual. Porque podemos ter, claro que podemos e devemos, né? Afinal de contas estamos vivendo e precisamos. Mas que também não seja o objetivo único, porque também nós não estamos sós nesse universo. E Deus, nosso Pai, não criou o universo para cada um de nós. Um universo para cada um de nós. Todos nós fazemos parte e somos ativos e atuantes no mesmo universo. Então, abrir nossos olhos para esse mundo em que nós estamos é praticamente uma obrigação, um dever, para que nós nos sintonizemos com a realidade pura e simples e não vivamos num mundo irreal que só caímos na realidade quando estamos sós. Joana de Ângeles, não é? Para nós hoje. E aniversariantes de hoje, Inês Cavilha, Joana Dark, Hélia Almeida, Jéssica Sabrina, Silvio Pichico, Graça Poça Andrade, Paulo Henrique, Adinha Chaves, nosso abraço, Dinha, grande abraço nosso. Maria Célia Silva, que trabalhou conosco aqui em Americana, um grande abraço, viu, Célia? Saúde, saúde também para todos vocês aniversariantes de hoje. Amanhã, Matheus Henrique Murari Zuin, Sueli Ruper Longaray, também vem aqui conosco, né? A Josefa Sônia, Ângela Aparecida de Jesus, Tiago Leonardi, fazendo aniversário amanhã, acho que é um amigo, querido Tiago, né? Que está lá em Porto Alegre, que era aqui do Paz e Amor, está lá lecionando na universidade lá em Porto Alegre, dando suas caminhadas
dando suas pedaladas com a família. Um grande abraço, que Deus abençoe com muita saúde para você, viu, Tiago? Abraços nossos para você, também sua família, e também a Keila Bife Alves, aniversariando amanhã, a Keilinha, que nós conhecemos desde pequenininha. Grande abraço, viu, Keila? Deus abençoe você, também Sofia, Cauê, família, papai, mamãe, sogro, todo mundo feliz pelo seu aniversário, e nós também. Beijo para você, abraço aí, coração a coração para você e para todos os aniversariantes também desses dias. E Deus abençoe imensamente, aniversariantes também de vocês todos, familiares, amigos, conhecidos, enfim, um abraço, coração a coração de todos nós para vocês. Vamos para o nosso encerramento, queridos amigos? Vamos, que necessário ou é, né? E vamos orar pelas pessoas, pedir ao nosso Pai, né, as bênçãos, tantos amigos precisando desse fortalecimento celestial tão importante para todos nós, fortalecimento físico e fortalecimento também no sentido emocional, para percebermos melhor as coisas, né? Vamos lá, vão mentalizando também, e nós vamos orar pela Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delson Mendes da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Roger, Laura Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Pedro Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Iraide Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elaine Torre Pieroni, Orlando Lameu, Emerson, Adriano Licenco, Rosa de Creso, Alexandre Camargo, Erenilda Morim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivair Teixeira Ramos, Cecília de Paulo, Igor Schilt, Paulo Renato Ferreira, Luiz Jesus Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes, Joaquim Peroni Betim, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Gambaroto, Madalena Santos Souza, Robson Casarim, Luiz Esferro, José Ribeiro, Pires Filho, Maria das Graças Barbosa Pires, Cristiana Malta, Regiane Malta, Lourdes Bertoli, Damião de Freitas, Adriana Anabela Bastos, Armando Leão Poloni, e claro, também para todos nós, nossos familiares, amigos, para todos os nossos irmãos. E assim, com muita alegria em nosso coração, vamos então para o nosso momento de prece. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, e vos louvamos, vos agradecemos tantas bênçãos recebidas. Felizes por podermos estar juntos pela misericórdia, pela graça da vida que destes a todos nós. Levamos assim a vós nosso louvor, nossos agradecimentos a Mestre Jesus, que sempre está conosco. Por isso, Pai, que suas bênçãos estejam com todos os seus filhos, com os aniversariantes desses dias, com todos os pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, com nossos entes queridos, que já nos deixaram, não mais estão conosco, mas seguem sua caminhada no plano espiritual. Suas bênçãos aos nossos irmãos que estão nos deixando nestes dias, retornando ao plano espiritual. Suas bênçãos, seu fortalecimento a todos esses irmãos queridos, que aqui nós demos os nomes, que aqui mentalizamos todos nós em seus lares. Abençoa e fortalece, Pai, assim como a todos os seus filhos neste mundo e muitos em grande sofrimento, e vitimados tantas vezes por nós mesmos, nosso orgulho, vaidade, sim, por nosso egoísmo, por nossa arrogância. E abençoa o coração de todos os dirigentes de todas as nações, para que sim, trabalhem pelo povo que tanto precisa.
e deixe de lado essas guerras insanas que tanto prejuízo, tanto mal causam a todos nós. Abençoa, Pai. Abençoa nossas famílias, pois estamos juntos para nos recuperarmos dos erros anteriores. Abençoa todos os seus filhos que estão à procura de trabalho que dignifica. Abençoa seus filhos que têm o trabalho, abençoa aqueles que mais valorizam o seu trabalho. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho. Abençoando assim, Pai, nossas casas de oração. Queremos nos agradecer por todos os seus filhos. E a bênção a todas essas crianças, jovens, adolescentes, a estes que estão vindo ao mundo, para que junto conosco, sim, trabalhem pelo progresso moral deste planeta, Pai, fazendo com que haja mais perdão, mais caridade, mais amor, indulgência, tolerância, paciência, para que possamos juntos crescer, tornar este mundo um mundo melhor. Assim como pedimos suas bênçãos para que transformemos este ambiente em um ambiente mais sustentável, porque muito já o prejudicamos. Nossa fauna, nossa flora, a nossa água, tão judiada por nós, vamos preservá-la com suas bênçãos, Pai, sobre todos nós. Assim, tanto agradecer, nós levamos a voz esta prece e dizemos: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, naquele que santificado seja, pois, o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita, Pai, a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. E assim seja. E, Pai, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Com todos os seus filhos encarnados, desencarnados neste mundo, onde quer que estejam, como estejam. Que seus bálsamos celestiais, sua luz celestial, esteja sempre harmonizando nosso corpo físico, equilibrando nosso corpo espiritual, nossa mente. E assim harmonizados, levemos o amor onde quer que formos, o seu amor e sua paz. Por isso, abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos também, perdidos na sua caminhada, fortalecendo-os, iluminando-os de volta ao caminho do bem, caminho do amor. Assim, agradecemos a vós. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus, sempre conosco. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, sempre agradecendo, né, porque necessário é. Olha aqui, vamos agradecendo, né, também a mais de vocês que estão conosco nesse segundo tempo, né, que o primeiro, né, foi. Aqui vamos agradecer então a Sandra Oliveira Vita, né, a Sônia Martins, agradecendo também, né, a Sônia que cumprimenta os aniversariantes, muito bonito. Também o nosso boa noite, Maria Ângela, Dona Bela Bastos, grande abraço, Ângela, por você, por cá, suas irmãs, viu? Adriana, manda nosso cumprimento a ela. Também nosso abraço, né? Aqui para a Lene Souza, uma ótima semana. Pessoal da Comunitária Vida Nova também conosco.
E vamos agradecendo a todos vocês. Vamos agradecer aqui os likes, né, que também estão aqui nesse segundo tempo. Barros do Maurício, Comunidade Vida Nova, Leoni Pereira, Sônia Martins, Bárbara Santana Nélia, Eli Souza, Josdélia Lima, Silvana Martins, Sandra Oliveira Vita, Márcia Miranda, Maria Ângela Bela Basso, Maria Falabrete, Eliseu Gasparino, Vilma Veiga, Adriano Miguel, Iane Batista. Nosso abraço a todos vocês, nosso abraço coração a coração, beijo enorme para todos vocês que estão conosco, que estiveram conosco, que passarão por aqui, né? Agradecendo a companhia, essa vibração positiva, amorosa, sempre fundamental, e sempre que nos reunimos, assim não é, com a graça e com a luz de Deus. Queridos amigos, então marcamos novo encontro para quarta-feira, né? No horário de sempre, aguardando então este momento de chegada e agradecendo a Deus por todos os instantes e que estejamos plenos de saúde em nosso próximo encontro e abençoados por Deus. Uma linda noite para todos vocês, uma ótima terça-feira, maravilhosa quarta-feira, bom descanso, muita paz, luz e amor. Claro que a paz do Senhor esteja sempre convosco, claro, sempre conosco. Um grande abraço, uma linda noite e até quarta-feira, com a graça de Deus. Fiquem todos muito bem e até lá. Tchau.